Atacante artilheiro no futebol europeu desperta o interesse da diretoria alviverde para a sequência no ano. No vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o João Magno, centroavante do Dudelange de Luxemburgo, que fez incríveis 16 gols nessa atual temporada europeia. Quais são as suas principais características de jogo? Será que é uma negociação viável agora para a metade do ano? Enfim, comentar sobre esse jogador, que inclusive já teve passagens pelo futebol goiano. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Nesse período de várias especulações, bastante jogadores sendo, digamos, oferecidos, sondados pela diretoria alviverde, tento trazer com o máximo de detalhes sobre essas negociações, as informações e também as características de jogo de cada atleta. Quero passar o recado também do nosso apoiador do canal, a Sorte Golbet, casa de apostas esportivas, para você palpitar nos jogos amistosos e também no futebol europeu, futebol africano. Nesse próximo sábado teremos a partida do Brasil, da seleção brasileira contra a Guiné, o empate nesse jogo pagando 6,12 a cada real apostado. Você pode apostar também quem que vai fazer o primeiro gol, qual vai ser o placar do primeiro ou do segundo tempo. Você encontra todas essas cotações na Sorte Golbet. Outro amistoso também, Equador e Bolívia. Uma vitória do Equador em casa pagando 1,25, um empate 3,78 e uma vitória da Bolívia fora 8,20. Também na Copa das Nações Africanas teremos um jogo interessante também, África do Sul e Marrocos, com a vitória de Marrocos fora, pagando 1,88. Tem a final da Nations League também no próximo domingo, Estados Unidos e Canadá também na final da Nations League no futebol da América do Norte. Essas e outras várias cotações que você encontra na Sorte Golbet, nossa parceira do canal, o link na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse centroavante que entrou na mira do Goiás para a sequência do ano, que é o João Magno, brasileiro, 26 anos de idade, que tem uma carreira bastante alternativa, atualmente está no Dudelange, um dos maiores clubes do futebol de Luxemburgo, onde ele marcou 16 gols em 32 aparições nessa atual temporada. Aqui no futebol goiano, inclusive, ele já disputou o Goianão pelo Anápolis, tanto em 2019 quanto também em 2020, e pelo Grêmio Anápolis também em 2018. Teve uma carreira ali bastante alternativa, passou também no futebol português, na terceira divisão, também jogou na equipe B do Braga em 2019 e agora aí sim, chamando bastante atenção lá em Luxemburgo, com esses 16 gols marcados, o Dudelange, que acabou ficando na terceira colocação do Campeonato Nacional. Essa informação foi traga aí pelo Mário Ramos, lá do canal 33, muito obrigado ao Mário, que ele garantiu o seguinte: a diretoria alviverde estuda a contratação de um outro centroavante e um nome que agrada, sem dúvida alguma, é sim do João Magno. Possivelmente alguns clubes do futebol português podem também demonstrar interesse na sua contratação, até porque é um perfil interessante, 26 anos, é jovem, já tem uma certa experiência lá em Portugal, onde ele jogou em equipes profissionais como o Real SC e o Canelas 2010. Esse clube, se eu não estiver enganado, ele é da cidade de Porto. Deixa eu confirmar isso aqui agora. Não consegui achar. Vila Nova de Gaia, não, aí não, hein? Enfim, ele jogava a terceira divisão lá em Portugal, então já tem essa experiência. Possivelmente outros clubes do futebol português deverão monitorar a sua situação. Pesquisei em vários sites, não consegui encontrar de forma alguma até quando vai o seu contrato no Dudelange. Ele que chegou nesta última temporada, na metade do ano passado, para a sequência do ano, e foi sim um nome muito importante nesta boa colocação do clube em Luxemburgo. Sobre as suas principais características de jogo, o que eu pude reparar, ele que é um centroavante canhoto, muito forte fisicamente também, tem 1,95 m de altura, então é algo que chama bastante atenção, 1,95 m, não é um jogador baixinho, tem essa impulsão e por ser um centroavante canhoto também é diferente. 88 quilos, é um centroavante de grande área, faz muitos gols de cabeça por conta da sua estatura, tem um bom posicionamento e boas finalizações também de primeira. Mas um outro ponto também que eu reparei nas suas movimentações lá em Luxemburgo é que geralmente ele caía quase como um ponta direita, tanto em contra-ataques quanto até mesmo para a criação de jogadas. O que eu quero dizer com isso? Ele não ficava só lá na frente esperando a bola para fazer a parede, muito pelo contrário. Geralmente ele caía como um ponta direita para pegar aquela bola de frente à marcação, trazer para a perna esquerda e, por exemplo, buscar uma finalização de fora da área. Marcou inclusive muitos gols dessa maneira, chutando de fora da área, batendo colocado, enfim, forte, cruzado. Gostei dessa característica, porque ele poderia tranquilamente, e faz muito bem também, o pivô, aquela parede, aquela bola disputada, com seus 1,95 m, quase 90 quilos. Obviamente é um touro, mas
saindo da grande área, indo para a ponta direita, trazendo aquela bola para a perna esquerda e buscando uma finalização, não só ficando ali muito parado. Então eu gostei dessa movimentação, pode ser algo interessante também, por que não? Já sendo uma sugestão do técnico Armando Evangelista, que a gente pode até imaginar que poderia ser uma indicação do próprio Armando para o Arouca nessa próxima temporada lá no futebol português. Além disso, tem uma boa impulsão, né? Uma finalização interessante, batendo de primeira, virando o corpo, dominando e já mandando com a perna esquerda. Gostei do que eu vi lá em Luxemburgo. É óbvio que a liga é muito mais fraca do que o futebol brasileiro. Nunca assisti uma partida no futebol de Luxemburgo, já vi clubes de Luxemburgo jogando, né, na Europa League, mas não o campeonato local. Não tem como a gente fazer um parâmetro, mas eu tenho total certeza que, por exemplo, o campeonato goiano é sim muito mais difícil. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse nome. Sendo bem sincero, o Goiás precisa sim de um outro centroavante reserva. Eu tenho as minhas dúvidas em relação ao João Magno, porque ele nunca atuou aqui no futebol brasileiro em alto nível, né? Digamos, de uma Série A, uma Série B de Campeonato Brasileiro, não dá pra gente ter esse parâmetro. Eu gosto desse tipo de aposta, são jogadores jovens, têm menos de 30 anos de idade, não vem do Oriente Médio, não tá 50 anos lá na Arábia, não é nada disso. Inclusive vem crescendo na carreira, vem de uma fase boa. Eu gosto desse tipo de contratação, principalmente para o começo do ano. Agora que o Goiás ele precisa de um reforço na metade, eu, sendo bem sincero com vocês, eu buscaria um jogador de empréstimo até o final do ano, de preferência que já conheça a Série A do Campeonato Brasileiro, mais para a composição do elenco, ou de preferência também, por que não, um outro centroavante para brigar com a titularidade, juntamente com o Matheus Peixoto ali na frente. Mas eu não descarto essa possibilidade, pelo menos o que eu vi dele, né, gostei bastante. Mas a única coisa que me deixa uma dúvida é em relação tanto ao nível técnico, obviamente, lá no futebol de Luxemburgo, que até é bem organizadinho, os estádios, enfim, a estrutura. O estádio maior que tem lá, eu tava vendo aqui na Wikipédia, é de 5.500 pessoas, né? Grande parte dos estádios também é de 3.000, 2.800, são estádios menores, mas com uma boa infraestrutura no geral. Mas, obviamente, o nível técnico é, sim, bastante diferente. O Luxemburgo, que é um dos países mais caros, né, do mundo, não deve ser nada fácil lá pro João Magno pagar as contas não, né? Tem que receber um salário legal também. Mas, enfim, sobre esse nível técnico e a não experiência em uma Série A de Campeonato Brasileiro que me dá essa pulga atrás da orelha. Fala tipo assim, dependendo do salário, busca um outro jogador aqui no Brasil de, digamos, até 150, 200 mil reais, por que não? Uma contratação mais cara, que já conheça a Série A do Brasileirão, ou até mesmo que seja mais barato, mas que já tenha essa experiência para chegar dentro do elenco e não ter aquela adaptação. Mas, por exemplo, se fosse para o ano que vem, no começo do Campeonato Goiano, eu aceitaria sem sombra de dúvidas o João Magno aqui no Verdão. Posso estar errado, pode ser que o cara seja um craque, até mesmo seja negociado, por exemplo, com um dos grandes do futebol português e arrebente por lá, mas pelo menos na minha avaliação é o que eu penso. É um bom jogador, mas para esse momento do Goiás eu vejo com melhores olhos a contratação de jogadores que já conheçam a Série A do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo também nos comentários. Para falar aqui um pouco mais sobre a sua carreira, ele que é natural da Bahia e começou a sua carreira ainda nas categorias de base do Arte Sul no Rio de Janeiro. Passou também no Boa Vista, onde disputou 2 partidas já no elenco profissional em 2016, na disputa do Campeonato Carioca, e foi para o Sub-20 do Palmeiras naquela mesma ocasião. Em 2017 passou no clube chamado Serranense, onde ele fez 2 jogos e 1 gol marcado, esse clube da segunda divisão do Campeonato Mineiro, e chegou no futebol goiano no final daquele ano mesmo, em 2017, no Grêmio Anápolis. Fez a sua estreia aqui no Goianão em 2018 com 8 partidas e 1 gol marcado. Inclusive jogou contra o Goiás, um jogo que o Verdão ganhou lá no Jonas Duarte por 3-0. Se eu não estiver enganado, quem fez o gol foi o Thales, né? Fez um golaço ali com a perna direita, o Lucão e acho que o outro foi do Júnior Viçosa. Mas enfim, o João Magno atuou naquela partida entrando no segundo tempo. Após o Campeonato Goiano, que é extremamente comum, né, do Grêmio Anápolis, já há mais de 10 anos fazendo isso, ele foi para Portugal. Inicialmente no elenco Sub-23 do Braga, foram 2 partidas, também no elenco B do próprio Braga, onde ele participou de 4 duelos e foi repassado a um clube chamado Real SC, lá mesmo em Portugal, onde ele realizou algumas partidas também na disputa do Campeonato Português, que naquele momento, se eu não estiver enganado, esse clube estava na 4ª divisão do futebol português. Ele realizou 8 jogos. 2019 voltou para o Grêmio Anápolis, para o Anápolis, emprestado pelo próprio Grêmio, jogou mais 4 jogos. 2020 também vestindo a camisa do Anápolis, foram mais 4 atuações e uma bola na rede. Vou até pegar aqui contra quem que ele fez esse gol, né, do Campeonato Goiano de 2020, onde o Goiás também estava jogando, né, mas o
o João Magno não enfrentou o Goiás, né? O seu gol foi contra o Goianésia, lá no Goianão daquele ano. Seguiu em 2021, novamente ele voltou para o Real, lá em Portugal, onde dessa vez foi um jogador importante, titular absoluto, marcou 6 gols em 19 partidas, novamente disputando, né, a quarta divisão do Campeonato Português. Eu não sei se é a quarta ou a terceira, porque chama Campeonato de Portugal, não deu para mim fazer um estudo muito... deu para ver aqui, a terceira divisão, onde ele marcou 6 gols, né, em 19 jogos pelo Real SC. E para a temporada 21-22, novamente com bastante destaque em Portugal, pelo Canelas 2010, 27 jogos, 11 gols marcados, dessa vez disputando novamente a terceira divisão do Campeonato Português, sendo um bom nome nessas divisões mais inferiores. Por exemplo, nunca foi um destaque nos grandões, né? Por exemplo, lá em Portugal, até mesmo no clube da segunda divisão mais tradicional, acabou rendendo esse convite do futebol de Luxemburgo, onde ele se destacou bastante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse jogador? Se você já conhecia ele, por que não aqui na disputa do Campeonato Goiano? Se você acha que pode ser uma boa aposta para a sequência do ano, onde o Goiás precisa sim reforçar o seu ataque, principalmente pelas beiradas, mas também um centroavante em reserva de um pouco mais de confiança do que em relação tanto ao Gabriel Novaes quanto também do Felipe Costa. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Ontem eu gravei um vídeo sobre o jogador ex-Liverpool, né, que também é um interesse, agrada o técnico Armando Evangelista. Vou deixar esse vídeo na tela final. Tem o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição. E o apoiador do canal, a Sorte Gobet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!